Olá gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos de volta ao meu canal. No vídeo de hoje, então, eu vim trazer o meu relato de parto. Pra quem não sabe, eu ganhei o meu filho Gael de parto cesárea. Tem vídeo também aqui do parto, vou deixar linkado aqui pra vocês nos cards e no box de informações. Se tu é novo por aqui e gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de se inscrever no canal e deixar teu like, que é super importante, ajuda demais aqui no canal. E me siga também lá no Instagram, que é @debora.viewers, link tá aqui embaixo no box de informações. Lá eu sempre posto nos stories, faço posts lá mostrando também o Gael, consigo ter um contato um pouco mais próximo aí com vocês, então é bem legal vocês me seguirem por lá também, quem tem, né, Instagram pra poder me seguir lá, certo? Então vamos lá para o relato de parto. Vou começar desde o começo, então 24 horas antes do parto, a gente conseguiu aí se organizar bem, né? Nesse quesito eu gostei do parto cesárea, que foi um parto marcado com data e hora certinha pra gente ir lá ganhar o Gael. Então a gente conseguiu se planejar bem, a gente conseguiu deixar a casa bem organizada, bem preparada, limpa, tudo preparado pra receber ele depois. Como vocês sabem, a gente tem 2 cachorros, então a gente conseguiu também, né, levar eles. A gente trouxe pra casa da minha mãe pra ela ficar com eles, pra não deixar eles sozinhos. Então teve todo esse preparo ali antes, né, do Gael vir. Então a gente conseguiu gravar também, eu gravei 24 horas antes do parto. Vou deixar linkado aqui também pra vocês, aqui em cima nos cards e no box de informações também. Tem toda a playlist contando de toda a fase da gestação, todas as fases tem vídeo aqui pra vocês com várias dicas também pra quem tá, né, novo nesse mundo. Então, antes do parto, eu fiquei de jejum desde as 11 horas da noite. Então, uma noite anterior, às 11 horas, eu fiquei de jejum até no outro dia da cesárea, tá? A gente foi pro hospital, era 9h30 da manhã, então a gente acordou bem tranquilo. Eu tava mais nervosa, mas o Miguel tava mais tranquilo, né? Como vocês viram, a gente indo pra maternidade, eu tava bem nervosa. Não chorei. Eu chorei bastante um dia antes de ganhar o Gael, eu chorei muito, tudo que eu olhava eu chorava, mas realmente era por conta da emoção, sabe, de estar ali, né, nesse preparo, de saber que no outro dia a gente ia, né, tá lá ganhando ele. É bem doido, né, pensar isso, que a gente só vai lá no hospital e vai voltar com um serzinho novo dentro de casa. Então a gente chorou bastante, tá? Por conta realmente dessa emoção. Mas chorei ali um dia antes, mas no outro dia a gente já tava bem mais tranquilo. E eu fui realmente nervosa, assim, pro hospital, né, por conta mais eu tava pensando um pouco mais na cirurgia. Até antes eu nem tava mais preocupada com a cirurgia. Pra mim, eu tenho uma recuperação super boa, então já fiz outras cirurgias também, outros procedimentos, e sempre me recuperei muito bem. Então a cirurgia não era uma coisa que me preocupava. No dia realmente que a gente foi ter ele, foi uma hora que me bateu um pouco mais o medo ali da cirurgia. Mas foi super tranquilo. Então a gente chegou no hospital às 9h30, e uma parte ruim do hospital é porque a gente chegou lá às 9h30 e só conseguiu entrar pro quarto, era 11 e pouco. Então a gente não conseguiu chegar, tipo, no quarto, assim, a gente já tinha reservado um quarto, então foi todo particular, né, o parto dele, então foi todo pago particular. E nessa parte eu senti assim, né, ficou ruim ali na parte do hospital realmente, porque a gente não conseguiu, tipo, entrar dentro do quarto, dar uma descansada, organizar nossas coisas, porque a gente não teve esse tempo. A cirurgia estava marcada para meio-dia e a gente chegou já dentro do quarto, já era 11 e pouco. E a gente demorou pra entrar por conta de uma faxineira que tava limpando lá, que ela levou a chave junto e só Deus sabia onde é que ela tava e onde é que ela tinha colocado a chave, sabe? Então demorou realmente pra gente entrar por conta disso. Mas depois que a gente entrou, eu consegui gravar uma parte ali pra vocês que eu mostro no vídeo do parto. Gravei aquela partezinha ali pra vocês e eu fui no banheiro. Quando eu saí do banheiro, já a enfermeira já chegou pedindo pra mim ir junto com ela lá pra me preparar então pra cirurgia. Nessa hora o Miguel foi comigo. Outra coisa, ela pediu também pra mim levar uma troca de roupa pro Gael, que é a primeira muda de roupa que ele ia usar, e um pijama extra, que era um body e uma calça extra. Então eu levei uma muda de troca completa e mais um kit de body e calça extra, tá? Então foram essas duas coisas que eu levei. Levei o pacotinho montadinho, que nem eu mostrei pra vocês, e mais isso dali. Então a gente foi, o Miguel foi junto comigo. A gente foi lá numa sala perto do quarto lá da cirurgia, e eu não sabia, né, mas
A gente tava lá já pertinho, então a gente foi lá. Daí nessa hora eu entrei numa sala, num banheiro, na verdade, né? E o Miguel foi em outro lá pra gente se trocar, né? A gente ganhou já as roupas pra cirurgia. Então o Miguel também ganhou todo, né, um traje, uma calça, uma camiseta, máscara, luva, né? E eu ganhei também tipo um lençol, né? Só um jaleco pra colocar que é todo aberto atrás. Um negócio pra colocar nos pés, uma touca e uma máscara. Ganhei isso e era pra mim ficar com isso até, né, chegar lá na cirurgia. Então eu só troquei de roupa e já fui pra sala lá da cirurgia. Chegando lá na sala da cirurgia, fui só eu e a enfermeira, daí o Miguel ficou pra até eu conseguir fazer o preparo lá pra cirurgia, colocar a sonda e colocar o acesso, essas outras coisas. Então a enfermeira foi comigo e foi ela mesma que fez essas coisas. Então ela colocou primeiro o acesso, depois ela colocou o negócio lá no braço que é pra medir a pressão, né? Ficar ali medindo a pressão e durante a cirurgia. E mais 4 negocinhos que ela colocou assim, colados em mim. Não sei o nome daquilo lá, mas ela colocou 4 negocinhos lá ligados ao aparelho. Isso e mais a sonda. E na hora da sonda é a parte mais bizarra que teve, porque é uma sensação muito estranha. Ela falou pra mim que tu pode sentir uma ardência, pode ser que tu não sinta nada, qualquer coisa que tu sentir uma dor, tu me avisa. E eu não senti dor nenhuma, sabe? Eu só senti uma ardência, mas quando a sonda já estava lá. Depois que ela colocou a sonda, eu senti muita vontade de fazer xixi. Eu não tava com vontade de fazer xixi antes, mas depois da sonda eu senti muita vontade de fazer xixi. E parecia que se eu fizesse xixi, ia escorrer nas minhas pernas, sabe? Parecia que a sonda não ia segurar. Mas eu olhei ali que a sonda tava recebendo, né, xixizinho ali, mas tava saindo espontâneo, sabe? Eu não consegui, eu fiquei ali parece me segurando até receber a anestesia, que daí depois eu já não sentia mais nada, né? Então, essa parte da sonda foi bem estranha, né? Não senti dor nem nada, mas foi bem bizarro ali, sabe? Depois, né, de ter feito ali todo o preparo, começou a entrar outra enfermeira, entrou mais 2 enfermeiras, se eu não me engano. Uma que foi ali olhar onde o Gael ia ficar, foi arrumar ali aquela parte do bercinho ali. Entrou a médica também, conversou comigo, entrou o anestesista, a anestesista Richard, eu lembro ainda do nome dele, muito querido. Ele conversou bastante comigo, foi ele que colocou a playlist de música pra tocar. Ele colocou a playlist de música de parto humanizado do Spotify, então pra quem quiser, a playlist que tá disponível no Spotify, tá? Parto humanizado. Eu fiz um plano de parto e foi bem legal, eu tinha entregado já antes nas consultas pra doutora, então tudo que eu pedi eu fui atendida. Eu pedi tanto coisas pra ela quanto pro pediatra e os dois ali eu fui atendida, eu gostei bastante. Então um dos pedidos era colocar uma playlist ali com músicas mais tranquilas, mais calmas, e eu na hora nem lembrei de levar a minha playlist, né? E ali o anestesista ele colocou lá pra gente, então foi bem legal. Fizemos todos então os processos pra preparo, né, da cirurgia. O anestesista na hora ali fez a anestesia, eu não senti nada, absolutamente nada. Eu sentei e fiquei, né, pra frente, assim, ela pediu pra mim encostar o queixo aqui no peito, então eu fiquei assim. Aí a enfermeira me fez assim, ela me abraçou, sabe, pra mim ficar assim, pra me ajudar, porque, né, eu tava com a barriga gigante. Então, pra mim ficar um pouco mais relaxada, ela me ajudou, ela me abraçou, assim, ficou um pouco assim comigo. E ele colocou a anestesia, eu não senti nada, bem tranquilo. Daí depois, então, eu deitei de novo e fiquei, então, deitada. Aí eu fiquei, né, assim, que tem que ficar, né, por conta do acesso e essas outras coisas que eles colocam. Mas não fiquei amarrada, também era uma coisa que eu tinha dito que eu não queria, né, e ela disse, até a minha médica disse que não. Com ela ninguém é amarrada a nada. E era bem tranquila essa parte, então fiquei lá assim, né, mas bem tranquila. Então eles começaram a colocar os panos e tal, e daí nisso o Miguel chegou. Quando o Miguel chegou, ele já sentou aqui do meu lado, assim, né, no caso, perto assim do meu rosto, e a gente ficou conversando. Aí eu pedi pro Miguel, né, começou, o processo já começou, daí ele disse, nem dá bola pra isso, né, vamos conversar nós dois aqui. E a gente conversou mais alguma coisa, eu não me lembro direito se eu falei que eu tava nervosa, ou se eu perguntei pra ele se ele tava nervoso. Nessa hora eu já não me lembro mais o que aconteceu. Mas depois disso, então, eu só perguntei, eu falei uma coisa ali pra ele. Aí, nessa hora, depois que eu perguntei, eu falei alguma coisa pro Miguel, a médica já falou assim, o pai quer ver nascer? E daí o Miguel disse sim, daí eu falei pra ele, grava. E da anestesista falou assim, me dá aqui que eu vou tirar foto, e o pai grava, porque o anestesista tava atrás de mim assim, me cuidando, né, me monitorando, e o Miguel aqui do meu lado. Então o Miguel pegou meu celular e começou a gravar.
e o anestesista começou a tirar foto com outro celular. Na hora ali, né, que foi muito rápido, daí baixaram um manto ali pra mim ver ele depois, mas só depois que ele nasceu. Não queria ver a cirurgia ali, os cortes nem nada, é um pouco invasivo, né, então eu preferi ver ele só depois que ele nascesse. E aí ela baixou o manto pra mim quando ele nasceu, pra mim ver, né, ele. E quando ele nasceu, ele não veio direto pra mim. Por quê? Porque Gael, ele nasceu com umas bolinhas no corpo. Então nisso, depois que ele nasceu, a minha médica entregou direto ele pro pediatra. Do pediatra ele foi pro bercinho dele, que ficava aqui do lado da minha cabeça. Então ele foi ali pro bercinho. Nessa parte o Miguel já acompanhou ele em todos os processos que ele fez. Então ele ficou ali do lado com ele, com o pediatra. E o Miguel cortou o cordão umbilical do Gael. Foi um pedido também que eu tinha feito. E o Miguel cortou. A médica lá cortou o cordão, que deixa um cordão um pouco maior, né? Logo que tira ele da placenta. Então ela deixou aquele cordão maior. E quem cortou pra ficar menorzinho, pra ficar o coto umbilical mesmo, foi o Miguel. Cortou já quando ele tava no berço, tá? Então isso o Miguel cortou. E daí nisso o pediatra, né, pediu já pra fazer logo o exame pra ele ver o que era aquelas bolinhas que ele tava pelo corpo. Então ele foi logo depois dali. Ele ficou um pouco ainda comigo, daí depois o médico fez aquele teste de... A teste não é aquele número que ele dão ali, coloca o neném nasce, né? Eu não me lembro mais o nome daquilo lá, mas é logo depois que o neném nasce, o médico dá uma nota pra ele, né? Então é feito 3 notas, se eu não me engano, que o médico dá, e nisso tudo ele depois dá um resumo do neném, né? O Gael tirou nota 9 e 10. Então o Miguel ficou ali um pouco com ele, eles limparam um pouquinho ele, enrolaram então, e já me trouxeram ele pra mim. Ele ficou um pouquinho ali comigo, com o Miguel, e daí a gente tirou umas fotos, ficamos ali um pouquinho, e depois então o médico já pegou ele pra levar ele pra fazer o exame de sangue pra saber o que é aquelas bolinhas lá. Nesse exame de sangue foi feito também hemograma e tipagem sanguínea, se eu não me engano. Miguel foi junto com ele, foi lá fazer a coleta de exames, fazer a pesagem, fazer essas medidas e tudo. Então foi bem tranquilo e eu fiquei lá na cirurgia, né, que eles estavam ainda me fechando. Então depois que eles me fecharam ali, eu não senti dor nem nada, mas é muito estranho depois tu ver tuas pernas assim, e tu não sente nada, é bem estranho, né? Mas foi bem tranquilo ali, me fecharam e tal. Depois eu fui pra outra sala, que é a sala de observação. Nisso o Miguel ainda estava com o neném, então eu fui pra sala de observação, foi bem rapidinho, eu nem me lembro quantos minutos foi ali, mas foi questão assim de minutos, sabe? Foi muito rapidinho que eles me fecharam e já me levaram pra sala de observação. Lá na sala de observação veio uma enfermeira e ela fez uma massagem na minha barriga pra, acho que pro útero voltar, sabe, encaixar de novo. Eu não me lembro mais como é que é, o que ela falou lá pra mim, mas eu sei que é uma coisa que tem a ver com o útero. Então ela fez 3 vezes massagem em mim, ela ficava lá, apertava, massajava, assim, eu não sentia desconforto nenhum. Depois de ela fazer ele a primeira massagem, logo depois disso já veio outra enfermeira que trouxe o Gael, então veio somente o Gael. E quando eles trouxeram o Gael, eles deixaram ele aqui do lado e já botaram ele pro meu peito, já pra estimular pra mamada. E quando eles botaram pro meu peito, o Gael já tava com a boquinha assim aberta procurando, sabe? Então eles botaram ali e, como eu falei pra você, já estava saindo colostro antes, né? Não me lembro mais com quantas semanas começou a sair o colostro, mas já tava saindo. Então ele conseguiu mamar, ele ficou mamando bem tranquilo e eu fiquei um pouco mais levantada, assim, não tanto, né? Mas eu fiquei um pouquinho mais erguida, assim, então eu conseguia segurar ele e dar de mamar, assim, pra ele sozinha, sabe? Tranquilo. Então eu dei de mamar pra ele, aí depois veio a enfermeira, me ajudou a colocar ele no outro peito. A gente colocou no outro peito, elas ajudaram a botar o bico no peito dele, fazer a pega ali, sabe? Ele pegou super bem o peito, ele mamou direitinho, assim, a pega, sabe? Eu já tinha lido muito sobre e a pega dele tava correta. Então ele mamou de um lado, mamou depois do outro. E daí depois ele ficou ali comigo dormindo o tempo inteiro, no meu braço. Depois disso, eles vieram pegar ele pra, acho que dar banho nele, se eu não me engano. O primeiro banho nele. Então eles pegaram o Gael, levaram pra dar banho e depois me trouxeram de novo. Nisso o Gael já ficou comigo daí até nós irmos pro quarto. Aí a gente foi pro quarto, era 5 e pouco a gente foi pro quarto. Então a gente ficou
do meio-dia às 5 e pouco lá na sala de cirurgia, né? Gael nasceu, era 11h09. Aí eu só ia ser liberada depois que as minhas pernas começassem a voltar, né? Então eu sabia que ia ficar ali umas 3 horas na observação, 3, 4 horas. E acho que foi mais ou menos isso, né? Umas 4 horas, eu acho, até minhas pernas voltarem. Depois que minhas pernas voltaram, eu e o Gael fomos da sala de observação pro quarto. No quarto o Miguel já tava esperando a gente, então a gente foi levado da sala de observação pro quarto. E lá do quarto foi bem tranquilo daí. A gente ficou lá, o Miguel colocou o Gael lá no bercinho dele. Então a gente ficou lá curtindo ele bem tranquilo. E nisso, depois que fui pro quarto, eu só poderia levantar depois das 12 horas da noite, se eu não me engano, pra mim levantar realmente da cama, sabe? Mas eu não levantei, eu levantei só depois no outro dia, depois das 8 horas. Nesse momento eu fiquei até sem nada, sabe? Só com o lençol ali que eles deram, com o avental, né, que eles deram, que é aberto atrás. Desde a cirurgia eu não troquei e eles me deixaram com um fraldão de lençol, sabe? Um fraldão assim que eles fizeram de lençol, por conta que tava saindo algum sangue ali embaixo, né? Não da cirurgia, né? Lá, sabe? Tava descendo um sangue. Eu até tinha levado, né, as calcinhas absorventes, mas não foi preciso usar porque toda hora eles estavam indo lá colocar remédio no acesso e depois eles estavam toda hora arrumando, sabe? Trocando aqueles lençol que eles tinham me deixado como fralda ali que eu tava usando. Toda hora eles estavam monitorando, sabe? Então foi bem tranquilo. Não usei nenhuma muda de roupa, nem levantei, né? Depois, nessa primeira hora. A gente passou também a noite bem tranquilo, tá? Com o Gael, assim, ele acordou acho que umas 3 vezes, eu acho. 3, 4 vezes durante a noite. E mais porque a gente, né, não conseguia dormir, sabe? A gente ficava se revezando, não sei pra quê, né? Porque daí depois em casa, quando chega, quando o nenê dorme, todo mundo dorme. Mas a gente, lá no hospital, a gente ficava se revezando, né? Cada uma hora ficava acordando um pouco com o Gael. Também lá no hospital é um pouco difícil, né, de dormir durante a noite, porque toda hora chega a enfermeira, toda hora tem alguém, né, querendo ali te ver como é que tu tá, ver como o nenê tá. E o Gael recebeu, assim, uma enfermeira que não foi muito legal, sabe? Eu pedi pra ela trazer a água e o algodão pra gente limpar ele, né, pra fazer as trocas dele, e ela não curtiu muito a ideia, ela não trouxe pra gente, e a gente acabou usando lenço umedecido. Eu nem tinha levado lenço umedecido na bolsa, né, mas de última hora eu pensei, vou levar por desencargo de consciência, eu vou levar um lenço umedecido, porque eu pensei assim, talvez na hora da volta a gente precise trocar ele, né, então vai que, né, a gente precisa trocar no carro, ou sei lá, né, uma emergência. Levei o lenço umedecido, e até nem tinha levado pra dentro da maternidade, tinha deixado até no carro. Então o Miguel foi depois no estacionamento e pegou o lenço umedecido pra gente fazer as trocas dele da noite, né? As minhas enfermeiras foram muito queridas, sabe? Muito queridas. Elas foram uns amores comigo, assim. Toda hora, sabe, me perguntando as coisas, assim, me ajudando. Só realmente a enfermeira dele durante a noite, que não foi muito legal, sabe? A plantonista ali. Mas a enfermeira durante o dia foi que cuidou dele no outro dia de manhã, foi muito querida. Então, só isso ali ainda que a gente não curtiu muito. Então, no outro dia, era 8 e pouco da manhã, veio uma enfermeira que me ajudou ali e pediu pra mim se sentar na cama. Então, eu tomei o café sentada na cama. E aí, depois ela pediu pra mim, então, se eu queria tomar um banho. Ela ia me ajudar a tomar um banho. E ela me ajudou até eu entrar dentro do banheiro. Na hora de tomar um banho, eu não precisei de ajuda, porque eu não fiquei tonta nem nada, sabe? Eu consegui caminhar bem tranquila, assim, tava caminhando devagarinho, né? Mas bem tranquila, assim, não fiquei zonza, nada, sabe? Não tive enjoo, nada. Muito tranquilo. Então eu consegui tomar banho sozinha. Eu preferi não levar o cabelo, porque à tarde eu já ia ser liberada pra vir pra casa. Então eu disse, não, eu vou só tomar um banho, né? Lavar o corpo. Tomei banho e ela me ajudou então a voltar pra cama, a fazer o curativo, e ensinou também o Miguel como fazer o curativo, né, em mim depois em casa. Gael também tomou banho, veio a enfermeira lá, vieram 2 enfermeiras pra dar banho nele, então elas vieram lá, deram banho nele dentro do quarto, né, o segundo banho dele foi dentro do quarto, então elas mostraram pra gente como é que dá banho nele, e ele também ganhou um kitzinho de álcool 70 e gases, tá, pra limpar o coto umbilical. Então isso ele ganhou já quando ele veio no quarto
na noite anterior, né, no caso, na tarde, né, que a gente voltou pro quarto, ele já ganhou esse kitzinho, então acho que esqueci de comentar pra vocês. Então veio um frasquinho, assim, de álcool 70 e gases pra limpar o coto umbilical dele. No outro dia de manhã, quando eu tomei banho, ele também tomou banho. As enfermeiras deram banho nele, bem tranquilo, ele chorou um pouquinho, né, mas faz parte, acho que todo bebê chora. Eu esqueci de filmar, gente, porque realmente na hora ali que elas estavam dando banho nele, eu poderia ter filmado, né? Mas eu esqueci porque eu fiquei babando ali, olhando elas dar banho nele e, né, vendo toda aquela cena ali. Eu acabei esquecendo de filmar, mas eu poderia ter filmado. Mas foi isso, daí ele tomou banho bem tranquilo. Não precisei dar nada pra elas, elas deram banho com um sabonete lá de glicerina. Levaram toalha, tudo pra ele, eu não precisei levar a toalha, na verdade nem foi pedido, né? Então não levei toalha. Então eu tomei banho e já coloquei a roupa que eu ia sair depois pra ser liberada, sabe? Nem quis usar o pijama. Aí nisso a gente tava esperando o pediatra, né, pra vir olhar o Gael, e depois a minha médica que ia vir depois do meio-dia pra me olhar também, pra dar a alta, né? Então bem tranquilo, não senti nenhuma dor depois do corte ali, nada, muito tranquilo. E o Gael também tá mamando muito bem. Aí quando chegou o médico, né, porque dele veio também ver os exames do Gael, como é que tinha saído os resultados, ele viu que as bolinhas que tinham saído nele, que tinham dado no corpo dele, era devido a uma infecção urinária que eu tive, né, durante a gestação. E pegou e só receitou uma pomadinha que foi passada acho que 4 vezes nele. Na terceira vez que foi passada a pomada nele já tinha diminuído praticamente tudo, as bolinhas já não tinha mais, e foi passada acho que mais umas 2 ou 3 vezes nele, e daí não precisou mais passar. Aí então a gente foi, ele liberou o Gael, né, o Gael não tinha feito cocô também antes, aí ele poderia segurar o Gael por conta disso, mas ele avaliou ele, mexeu assim na barriguinha, disse que não tava nada com o intestino tipo preso, assim, não tava dura, sabe? Então ele falou que eu poderia ir pra casa com ele, mas que era pra ele fazer cocô até o outro dia. Se ele não te fizesse cocô até o outro dia, era pra me retornar ao hospital. Então a gente chegou em casa, eu fiz mais um pouco de massagem no Gael e ele conseguiu fazer cocô e a gente não precisou voltar no hospital, tá? Então nisso a gente ficou tranquilo. A minha médica, ela veio também, me examinou depois, né? Viu que eu tava bem, ela olhou os pontos e tudo, perguntou se eu tinha dor, alguma coisa, fez umas perguntas e tudo certo, não tava sentindo dor nenhuma. O médico do pediatra também do Gael, ele trouxe lá um livrinho, né, de a caderneta do recém-nascido ali, do bebê. Então ele trouxe ali, explicou bastante coisa pra gente, deu uma lista ali de coisas que poderiam acontecer, o que era pra usar pra cólica, deu alguns remedinhos ali já que a gente poderia usar, e coisas que se acontecessem era pra gente retornar ao hospital, né? Então ele deixou aquela lista ali com a gente, conversou bastante com a gente e depois foi embora. Gael já foi liberado. Aí depois uma médica também, como eu falei, me liberou bem tranquilo. E a gente então almoçou e daí daqui a pouco ela já deixou lá o papel pra mim pra alta. Ela deixou o papel, eu acho que era pra 1h30, 2 horas já a alta, se eu quisesse ir embora. Mas a gente foi, né, arrumar as coisas, arrumar as malas que a gente tinha levado, né, guardar nossas coisas de volta, arrumar o Gael pra sair da maternidade, né? E a gente então saiu da maternidade, acho que umas 3h30. Ah, mas foi bem tranquilo, tudo muito tranquilo. A cesárea foi bem tranquila também. Não tive nenhuma reação, anestesia, nada. Foi muito tranquilo. Faria de novo, tudo de novo, sabe? Não tive nenhuma complicação, nem nada. Então eu agradeço a todo mundo aí que participou do meu parto. A médica, as enfermeiras que foram muito legais com a gente. O pediatra do Gael também foi bem legal. Todo mundo aí, né, que participou do parto. Foi uma experiência, né, muito diferente do que a gente já tinha vivido. E não tem dizer, é muito emocionante. Na hora que o Gael nasceu, assim, que eu vi ele, não tem como segurar, sabe? A gente chorou demais, eu chorei um monte, o Miguel chorou um monte. Então todo mundo, né, fala assim, nossa, ele é a cara do Miguel, mas, gente, ele é a minha cara. E eu vou provar isso pra vocês nos próximos vídeos, tá? Era isso, gente, pro vídeo de hoje. O meu relato de parto é esse, foi bem tranquilo e não sofri, sabe? Não sofri nada, assim, ali na hora do parto. Foi tudo, saiu do jeito que eu pedi, foi bem tranquilo, realmente, tá? Então quem tá com medo aí pode ficar mais sossegado que vai ser bem tranquilo e vai dar tudo certo, tá bom?
Então o vídeo foi esse, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar teu like e de se inscrever no canal, que é super importante. Daqui a pouco então já saem os vídeos aí contando o que eu usei e não usei na maternidade, tanto pra mim quanto pro Gael, tá bom? Então um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!